Milionário surpreende reunião internacional quando faxineira assume papel de tradutora e empregada. Era para ser uma reunião comum. Luxo, gente rica de todo o mundo, sorrisos ensaiados e muita arrogância no ar. Mas o inesperado aconteceu. No meio daquela sala imensa do Hotel 5 Estrelas em São Paulo, onde o silêncio mandava e os olhares pesavam, Júlia, a faxineira que ninguém notava, simplesmente entrou no foco das atenções. E não foi com um tropeço ou um acidente. Ela, sem aviso, virou a tradutora oficial da reunião inteira. Em perfeito japonês, o clima congelou. O tic-tac das palavras japonesas que só ela sabia se espalhou como um choque dentro daquele ambiente congelado pela formalidade. O cheiro de café quente, misturado à tensão, criava uma aura quase surreal. Júlia, com as mãos ainda meio sujas do pano e o uniforme meio amarrotado, falava a língua dos investidores japoneses com uma naturalidade que ninguém podia imaginar. A plateia foi tomada por uma mistura de choque. Ele sempre via Júlia como uma sombra no corredor, alguém que servia e desaparecia. Mas ali, diante daquele incidente inesperado, tudo mudou. Foi como se uma cortina pesada tivesse sido aberta. Júlia carregava um segredo. Anos atrás deixou o ensino para trás para cuidar da mãe doente e da irmã com deficiência. O japonês, língua rara em seu círculo, era um talento que precisou esconder para não chamar atenção, para não perder o emprego que sustentava sua família. Ela era invisível que agora gritava sem som. Tiago, tentando engolir o orgulho, percebeu que aquela mulher não era uma exceção. Ela era quase um espelho rude das oportunidades que o sistema negava para muita gente. E naquele instante, diante de toda a gente poderosa que esperava apenas formalidades vazias e discursos ensaiados, Júlia virou protagonista. Mas a história não parou aí. Depois da reunião, quando Tiago, meio tímido, meio impressionado, ofereceu a ela uma chance melhor, Júlia negou. Não quero ser um caso isola. Ali nasceu um projeto: ensinar idiomas para jovens da periferia. Uma semente que prometia mudar vidas. O tempo passou, o projeto cresceu, e com ele uma névoa de mistério sobre o passado de Júlia começou a surgir. Segredos ligados à própria história da empresa de Tiago. Laços familiares enterrados no tempo que ameaçaram não só o futuro do programa, mas também essa nova amizade delicada, cheia de esperança e tensão. No clímax do conflito, Júlia tomou uma decisão que fez todo mundo prender o ar. Se inscreveu num curso no Japão. Um salto para ampliar horizontes, sem apagar suas raízes, mas buscando um caminho novo em meio a uma tempestade de emoções, segredos e expectativas. O que aquela decisão esconde? Como isso vai reverberar no futuro daquela amizade e do projeto? Só o tempo dirá. E o que é mesmo que significa ser grande? Júlia e Tiago estão começando a entender. Mas uma coisa já é clara: grandeza não está só no dinheiro ou no poder. Está no que a gente escolhe fazer quando o mundo insiste em dizer que a gente não pode nada. E aí, você acha que essa história vai acabar aqui? Nem sombra disso. Tem muito mais vindo. E olha, você não vai querer perder. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol se punha, iluminando suavemente a cidade, enquanto Júlia se preparava para sua nova aventura. O coração dela fervilhava de ansiedade. O curso no Japão representava uma oportunidade de aprender, de crescer, mas também de deixar para trás tudo o que conhecia. Um salto e tanto.
Mas algo a incomodava, uma sombra em seus pensamentos que não a deixava em paz. Num dia aleatório, enquanto se preparava para ir à escola de idiomas, ela recebeu um telefonema inesperado. Era Tiago. Júlia, precisamos falar. Algo sério aconteceu, disse ele, a voz tensa, enrolando a mão no telefone. Um frio percorreu a coluna dela. O que poderia ser tão urgente? Tiago, sempre tão seguro, tão controlador, agora parecia perder a confiança. Ela se encontrou com ele em uma cafeteria. O cheiro do café fresco misturado ao som suave das xícaras que se cruzavam. Tiago estava pálido, os olhos transmitindo uma preocupação que meramente anunciava um tremor, como um sussurro não dito. Júlia, nossa empresa, outros investidores, encontraram algo sobre você, sobre seu passado. Um tremor no corpo de Júlia. As palavras atravessaram como um corte afiado. O que você quer dizer? O nó na garganta dela dificultou a respiração. Ela não tinha segredos. Nada que pudesse ameaçar o novo projeto que construíram juntos. Mas a expressão de Tiago dizia o contrário. A cafeteria se encheu de silêncios pesados. Pessoas ao redor olhavam, mas ninguém tinha coragem de se aproximar. A sua irmã, Júlia. Ela não é apenas sua irmã. Ele finalmente revelou. Ela é minha prima. A revelação desabou como um peso insustentável sobre Júlia. Ela se lembrou das palavras murmuradas entre a família, das feições de Tiago numa foto antiga que viu uma vez. Sua irmã e Tiago, juntos, na infância. A conexão que nunca imaginou. O mundo havia se fechado em um ponto silencioso. O que você está dizendo? Júlia perguntou, a voz quase falhando. Eu só descobri recentemente. Foi um acidente de pesquisa. Informações que estavam escondidas na empresa. Ele fez uma pausa, mudando o olhar para longe. Se isso chegar aos investidores, meu nome, nossa empresa, pode estar em perigo. Precisamos de um plano. Um plano? Então estou sendo usada novamente. O grito dela ecoou na cafeteria. Olhares viraram. O ar ficou parado. O choque dos outros clientes estava estampado em seus rostos. Tiago se surpreendeu com a explosão. Ela nunca havia gritado assim antes. Era como se uma porta se abrisse para muito tempo de dor e sensação de traição. Não é assim, Júlia. Ele tentou acalmar, mas a raiva crescia. Não quero que você seja vista como uma simples faxineira, mas você precisa entender que o laço entre nós pode mudar tudo. Change tudo. A incredulidade a fez rir de forma amarga. E o que isso significa para a gente? Para o projeto? O clima da sala esquentou. Lembranças de antes se tornaram sombras pesadas. Eu não sei, respondeu Tiago, fraquejando. Do lado de fora, uma sirene começou a tocar, quebrando a tensão e devolvendo um pouco da realidade ao momento. Júlia sentiu o mundo girar. E com essa revelação, a certeza de que se tornou protagonista da própria história se despedaçou. O que mais ele havia escondido? O que isso significava para o projeto, para sua família, para a amizade que estavam construindo? O futuro nunca pareceu tão incerto. Eu preciso de um tempo, Júlia disse, levantando-se. Desandou as portas da cafeteria e saiu. O olhar dela estava longe, fixo em nada. O que ainda restava de confiança, agora dançava no abismo. A sirene e o caos da cidade se fundiam com a confusão em sua mente. O que aconteceria a seguir? A história estava apenas começando a se desenrolar. Júlia saiu da cafeteria como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. O frio da rua a atingiu de cheio. Ela andava rápido, sem olhar para o lado, o coração batendo forte. As palavras de Tiago ainda ecoavam em sua cabeça, uma verdade insuportável que a perseguiam como uma sombra. A fumaça dos carros, o barulho da cidade, nada fazia sentido. Como ele podia ter escondido isso? O que mais ele não tinha contado? Passo a passo, ela se afastava. A agitação interna tornava a realidade nebulosa.
Cada passo era como uma pergunta sem resposta. Quem ela realmente era? Quem era Tiago? Ao mesmo tempo que tudo parecia claro, agora estava só confuso e escuro. Ela entrou num parque, sentando-se em um banco. Os pássaros cantavam, as árvores balançavam ao vento. Mas a beleza ao redor era só um pano de fundo para a tempestade dentro dela. A saudade da irmã a apertava ao peito. Lembrou-se dos dias em que se uniam em risos, dos sonhos que dividiam. Como seria o futuro delas agora? Se Tiago era realmente um primo, o que isso significava? O que a família dele pensaria dela? A vergonha cresceu como um espinho na garganta. Quando estava prestes a se levantar, algo chamou sua atenção. Um homem vestido de terno, de óculos escuros, a observava a uma certa distância. Ele parecia deslocado, e a tensão no olhar fez ela se sentir estranha. O homem se aproximou lentamente, com uma expressão séria, como se estivesse decidido a falar algo importante. Você é Júlia, certo? O tom de voz dele era baixo, quase um sussurro. Ele não esperou pela resposta. Eu sou Lucas. Eu sei sobre sua irmã e sobre o que aconteceu há anos. Aqueles últimos fragmentos da conversa de Tiago ressoaram. O que você sabe? Ela perguntou, a voz trêmula, cheia de apreensão. Ele puxou uma folha do bolso. Você conhece isso? Disse abrindo-a. Era um documento, algo que parecia antigo. A foto de sua irmã. Mas havia mais. Algo escrito embaixo que a fez congelar. Os olhos dela se arregalaram. Isso é um atestado de óbito? Sua voz saiu quase em um rosnado, o medo invadindo todo o seu ser. Sim, respondeu Lucas, o olhar fixo na reação dela. A verdade é que sua irmã não está viva, e isso é só o início de um mistério que envolve sua família. Um peso enorme começou a esmagar seu coração, como se o ar tivesse sido arrancado dela. O que isso significava? Tiago sabia disso? Suas pernas tremiam. O que aconteceu? Por quê? O pânico crescia a cada instante. Tudo que ela conhecia estava se desintegrando. Ela não era só sua irmã. Há coisas que você não sabe, coisas que envolvem seu passado e a empresa de Tiago, e a verdade pode colocar todos em risco. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém o visse. Eu não entendo. As palavras eram um sussurro cortante. Tinha que ser mentira. Tinha que ser. Lucas deu um passo atrás, a expressão deles um prenúncio de perigo. Ainda há tempo, mas você precisa decidir. Se não fizer isso logo, pode ser tarde demais. A cidade, com suas luzes se apagando ao fundo, já não parecia tão viva. Júlia olhou para Lucas. Seu coração ardia. E se tudo o que ela acreditava não passasse de uma ilusão? O que mais estava escondido? O que eles queriam dela? Quando a verdade doeu, ela percebeu que a história dela estava longe de acabar. E uma nova jornada estava prestes a se desenrolar diante dos seus olhos. Como ela iria agir agora? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ela precisava descobrir por quê. Júlia saiu da cafeteria como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. O frio da rua a atingiu de cheio. Ela andava rápido, sem olhar para o lado, o coração batendo forte. As palavras de Tiago ainda ecoavam em sua cabeça, uma verdade insuportável que a perseguia como uma sombra. A fumaça dos carros, o barulho da cidade, nada fazia sentido. Como ele podia ter escondido isso? O que mais ele não tinha contado? Ela entrou num parque, sentando-se em um banco. Os pássaros cantavam, as árvores balançavam ao vento, mas a beleza ao redor era só um pano de fundo para a tempestade dentro dela. A saudade da irmã a apertava ao peito. Lembrou-se dos dias em que se uniam em risos, dos sonhos que dividiam. Como seria o futuro delas agora? Se Tiago era realmente um primo, o que isso significava? O que a família dele pensaria dela? A vergonha cresceu como um espinho na garganta. Quando estava prestes a se levantar,
algo chamou sua atenção. Um homem vestido de terno, de óculos escuros, a observava a uma certa distância. Ele parecia deslocado, e a tensão no olhar fez ela se sentir estranha. O homem se aproximou lentamente, com uma expressão séria, como se estivesse decidido a falar algo importante. "Você é Júlia, certo?" O tom de voz dele era baixo, quase um sussurro. Ele não esperou pela resposta. "Eu sou Lucas. Eu sei sobre sua irmã e sobre o que aconteceu há anos." Aqueles últimos fragmentos da conversa de Tiago ressoaram. "O que você sabe?" ela perguntou, a voz trêmula, cheia de apreensão. Ele puxou uma folha do bolso. "Você conhece isso?" disse abrindo-a. Era um documento, algo que parecia antigo, a foto de sua irmã, mas havia mais. Algo escrito embaixo que a fez congelar. Os olhos dela se arregalaram. Isso é um atestado de óbito?" Sua voz saiu quase em um rosnado, o medo invadindo todo o seu ser. "Sim", respondeu Lucas, o olhar fixo na reação dela. "A verdade é que sua irmã não está viva, e tudo isso é apenas o começo de um mistério que envolve sua família." Um peso imenso começou a esmagar seu coração, como se o ar tivesse sido arrancado dela. O que isso significava? Tiago sabia disso? Suas pernas tremiam. O que aconteceu? Por quê? O pânico crescia a cada instante. Tudo o que ela conhecia estava se desintegrando. Ela não era só sua irmã. Há coisas que você não sabe, coisas que envolvem seu passado e a empresa de Tiago. E a verdade pode colocar todos em risco. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém o visse. "Eu não entendo." As palavras eram um sussurro cortante. Isso tinha que ser mentira. Tinha que ser. Lucas deu um passo atrás. A expressão dele um prenúncio de perigo. "Ainda há tempo, mas você precisa decidir. Se não fizer isso logo, pode ser tarde demais." "Decidir? Decidir o quê?" A frustração explodiu, mas nem teve tempo de processar. O som de uma sirene começou a tocar, e não era só uma qualquer. Era exatamente a mesma que ouvira na cafeteria. Os dois se entreolharam. A tensão estava visível, cortando o ar. De repente, o tédio de um dia qualquer se transformou em um filme de ação. E então, como se a própria cidade estivesse respondendo à gravidade da situação, 4 homens apareceram ao fundo, todos vestidos de preto, parecendo prontos para uma abordagem agressiva. Eles não estavam brincando. Júlia sentiu o estômago revirar. "Quem são eles?" gaguejou, agora sem saber se deveria correr ou ficar. "Precisamos sair daqui, agora." Lucas gritou. Mas antes que pudesse puxá-la, um dos homens já estava próximo, cortando o caminho, e em suas mãos uma pistola. Não deu tempo de pensar. Júlia puxou Lucas pela mão e começou a correr. Corredores entre árvores, sapatos batendo no chão. O coração dela parecia querer explodir. "Eu não tenho nada a ver com isso", ela gritou, enquanto o desespero crescia. "Eu só quero descobrir a verdade." E foi nesse instante que tudo mudou novamente. Lucas se virou, olhos como fogo. A verdade é que você está mais enredada nesse jogo do que imagina. Tiago não é quem você pensa que é." As palavras explodiram no ar como um estalo. "O que você está dizendo?" Um disparo ecoou à distância, e o tempo pareceu desacelerar. Júlia ficou paralisada, o medo quase tomando conta. A revelação estava prestes a mudar tudo o que ela conhecia sobre o passado, o presente e o futuro dela. E enquanto corria, ela percebeu que a verdade que buscava poderia ser mais perigosa do que qualquer mentira. "Vamos!" Lucas puxou-a de volta. "Eu vou te explicar tudo. Só precisamos escapar primeiro." Mas naquele momento, tudo se desfez na mente dela. As conexões, os segredos e o que realmente significava estar ligada a Tiago. Ela não sabia em quem confiar. Uma nova jornada estava prestes a se desenrolar, com a sombra de um mistério pesando em seus ombros. O que ela faria agora?
O que mais estava por trás da trama que envolvia sua irmã, Tiago, e toda a sua vida? As perguntas a cercavam e, no fundo, Júlia sabia que a história estava longe de acabar. Júlia saiu da cafeteria como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. O frio da rua a atingiu de cheio. Ela andava rápido, sem olhar para o lado, o coração batendo forte. As palavras de Tiago ainda ecoavam em sua cabeça, uma verdade insuportável que a perseguia como uma sombra. A fumaça dos carros, o barulho da cidade, nada fazia sentido. Como ele podia ter escondido isso? O que mais ele não tinha contado? Ela entrou num parque, sentando-se em um banco. Os pássaros cantavam, as árvores balançavam ao vento, mas a beleza ao redor era só um pano de fundo para a tempestade dentro dela. A saudade da irmã a apertava o peito. Lembrou-se dos dias em que se uniam em risos, dos sonhos que dividiam. Como seria o futuro delas agora? Se Tiago era realmente um primo, o que isso significava? O que a família dele pensaria dela? A vergonha cresceu como um espinho na garganta. Quando estava prestes a se levantar, algo chamou sua atenção. Um homem vestido de terno, de óculos escuros, a observava a uma certa distância. Ele parecia desfocado, e a tensão no olhar só aumentava. O homem se aproximou lentamente, com uma expressão séria, como se estivesse decidido a falar algo importante. "Você é Júlia, certo?" O tom de voz dele era baixo, quase um sussurro. Ele não esperou pela resposta. "Eu sou Lucas. Eu sei sobre sua irmã, e sobre o que aconteceu há anos." Aqueles últimos fragmentos da conversa de Tiago ressoaram. "O que você sabe?" Ela perguntou, a voz trêmula, cheia de apreensão. Ele puxou uma folha do bolso. "Você conhece isso?" disse, abrindo-a. Era um documento, algo que parecia antigo, a foto de sua irmã. Mas havia mais, algo escrito embaixo que a fez congelar. Os olhos dela se arregalaram. Isso é um atestado de óbito?" Sua voz saiu quase em um rosnado, o medo invadindo todo o seu ser. "Sim", respondeu Lucas, o olhar fixo na reação dela. "A verdade é que sua irmã não está viva. E isso é só o começo de um mistério que envolve sua família." Um peso imenso começou a esmagar seu coração, como se o ar tivesse sido arrancado dela. O que isso significava? Tiago sabia disso? Suas pernas tremiam. O que aconteceu? Por quê? O pânico crescia a cada instante. Tudo o que ela conhecia estava se desintegrando. Ela não era só sua irmã. Há coisas que você não sabe. Coisas que envolvem seu passado e a empresa de Tiago. E a verdade pode colocar todos em risco. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém o visse. "Eu não entendo." As palavras eram um sussurro cortante. Isso tinha que ser mentira. Tinha que ser. Lucas deu um passo atrás, a expressão dele um prenúncio de perigo. "Ainda há tempo, mas você precisa decidir. Se não fizer isso logo, pode ser tarde demais." Decidir? Decidir o quê? A frustração explodiu, mas nem teve tempo de processar. O som de uma sirene começou a tocar, e não era só uma qualquer. Era exatamente a mesma que ouvira na cafeteria. Os dois se entreolharam. A tensão estava visível, cortando o ar. De repente, o tédio de um dia qualquer se transformou em um filme de ação. E então, como se a própria cidade estivesse respondendo à gravidade da situação, 4 homens apareceram ao fundo, todos vestidos de preto, parecendo prontos para uma abordagem agressiva. Eles não estavam brincando. Júlia sentiu o estômago revirar. "Quem são eles?" gaguejou, agora sem saber se deveria correr ou ficar. "Precisamos sair daqui, agora!" Lucas gritou. Mas antes que pudesse puxá-la, um dos homens já estava próximo, cortando o caminho, e em suas mãos uma pistola. Não deu tempo de pensar. Júlia puxou Lucas pela mão e começou a correr. Corredores entre árvores, sapatos batendo no chão. O coração dela parecia querer explodir.
Eu não tenho nada a ver com isso, ela gritou, enquanto o desespero crescia. Eu só quero descobrir a verdade. E foi nesse instante que tudo mudou novamente. Lucas se virou, olhos como fogo. A verdade? A verdade é que você está mais enredada nesse jogo do que imagina. Tiago não é quem você pensa que é. As palavras explodiram no ar como um estalo. O que você está dizendo? Um disparo ecoou à distância, e o tempo pareceu desacelerar. Júlia ficou paralisada, o medo quase tomando conta. A revelação estava prestes a mudar tudo o que ela conhecia sobre o passado, o presente e o futuro dela. E enquanto corria, ela percebeu que a verdade que buscava poderia ser mais perigosa do que qualquer mentira. Vamos! Lucas puxou-a de volta. Eu vou te explicar tudo. Só precisamos escapar primeiro. Mas naquele momento tudo se desfez na mente dela. As conexões, os segredos e o que realmente significava estar ligada a Tiago. Ela não sabia em quem confiar. Uma nova jornada estava prestes a se desenrolar, com a sombra de um mistério pesando em seus ombros. Então, de repente, apareceu um homem mais velho, que parecia parte do grupo que as perseguia. Ele se aproximou rapidamente, parando em sua frente. Júlia reconheceu a expressão em seu rosto. Era alguém do passado, alguém que trazia memórias que ela não queria enfrentar. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, deixando escapar um grito sufocado. Eu vim buscar a verdade, Júlia. Você e sua irmã. Tudo isso está muito além do que você imagina, disse o homem. E ao ouvir o tom, Júlia congelou. Ele levantou a mão. Eu sou seu pai. O chão sob seus pés parecia se abrir. Uma revelação que nem mesmo Tiago podia conhecer. Um abismo de perguntas e emoções a engoliu. Ela não sabia se podia acreditar ou se devia correr. O que ainda estava escondido? Ela havia perdido mais do que uma resposta. Ela poderia ter perdido a própria essência da família que tanto lutou para proteger. E no meio desse caos, Júlia percebeu que a história dela e de Tiago nunca foi apenas sobre um passado esquecido. Era sobre um futuro que finalmente estava gritando por ela. Júlia ficou paralisada, a mente tentando processar o que acabara de ouvir. Você é meu pai. As palavras saíram como um sopro, uma mistura de incredulidade e dor. O homem à sua frente parecia real, mas tudo à sua volta parecia um filme. Ele acenou, uma expressão de remorso nos olhos, e naquele instante o tempo pareceu parar. O que você quer de mim agora? As palavras dela saíram em um lamento, quase sem força. A raiva e a confusão a sufocavam. Ela não queria mais segredos, não queria mais promessas quebradas. Lucas, a poucos passos, observava, atento e apreensivo. Eu não vim aqui para te machucar, disse o homem, a voz carregada de tristeza. Eu procurava sua irmã há anos, e foi quando descobri a verdade sobre vocês duas. Mas, por que você desapareceu? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Júlia, uma torrente de emoções. Você nos deixou. Não foi assim que aconteceu. Eu fui forçado a me afastar. Minha vida estava em perigo. E a de vocês também. Precisava proteger vocês. A voz dele falhava, o desespero à vista. Um barulho ecoou, interrompendo a conversa. Os homens de preto estavam mais próximos. A perseguição estava prestes a se intensificar. Júlia olhou para Lucas, uma ideia se formando. Nós precisamos ir, disse ela, já se virando para correr. Mas antes que pudessem se mover, o pai de Júlia agiu. Esperem, há algo mais que você precisa saber? Ele parecia dividido entre se juntar à corrida ou revelar algo crucial. Júlia hesitou. O que mais é tão importante que precisa ser dito agora? É sobre sua irmã. Ela não era apenas sua irmã, ele disse, a voz tremendo. Ela era parte de um esquema antigo, algo que envolve a nossa família e a empresa de Tiago. Há muito mais a descobrir. Esquema? Que esquema? O medo se transformou em susto. Uma sensação de traição a invadiu.
O que você está dizendo? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um dos homens de preto os alcançou, parado à frente, com a arma em punho. Durante um instante, a tensão estava palpável, o ar pesado. O homem estava prestes a falar quando, de repente, um tiro ecoou. O barulho fez o coração de Júlia parar. Ela viu seu pai ser atingido. Ele caiu no chão, um gemido de dor escapando de seus lábios. Era como se o tempo se arrastasse. O mundo à sua volta girou num pesadelo. Lucas gritou, mas Júlia ficou paralisada, sem saber o que fazer. Olhando para o pai caído, ela percebeu que toda a sua vida estava desmoronando. O homem que acabara de entrar em sua vida estava morrendo. Júlia, vamos, agora! Lucas pediu, puxando-a pelo braço. Mas ela se afastou, os olhos fixos no homem que lhe dizia que era seu pai, o pai que ela nunca conheceu. Não deixe isso assim, gritou, o desespero dominando sua voz. Ele fez escolhas erradas, mas agora não é hora para isso, Lucas insistiu, puxando-a novamente. O homem, com um esforço, olhou para Júlia, a dor estampada no rosto. Enfrente a verdade, proteja sua irmã, é tudo o que eu queria. Essas foram suas palavras finais, antes que os olhos dele se fechassem. O último vestígio de vida se esvaiu. Júlia sentiu o mundo desmoronar. Não. Ela colapsou ao lado dele, o choro ecoando na quietude que se seguiu. Uma ferida aberta em seu coração. Lucas a tirou de lá, puxando-a para longe, enquanto os outros homens começavam a se aproximar. Vai, você precisa saber a verdade. Eles não vão parar por aqui. As provocações do passado agora se tornavam mais opressivas do que nunca. Ela estava mais enredada em tudo isso do que jamais imaginara. O que realmente havia em jogo? Enquanto corriam, em meio a beco e escuridão, Júlia se lembrou das palavras do pai, a verdade sobre sua irmã, a traição de Tiago, tudo feito de sombras, e o que mais estava escondido nas sombras do passado dela. Como lidar com essa nova realidade? O futuro parecia mais obscuro do que nunca, e ela sabia que o confronto estava apenas começando. Júlia estava paralisada. O mundo ao seu redor se transformava em um borrão. As palavras do homem que se dizia seu pai ecoaram em sua mente, mas agora não era apenas o assombro que ocupava seu coração. A dor pela perda do homem que mal conhecera misturava-se com a urgência de sua situação. Lucas estava a seu lado, sem saber se deveria puxá-la para longe ou ficar. Os homens de preto estavam se aproximando. Você não pode ficar aqui, Lucas disse, puxando-a de volta. Seu pai, precisamos sair. Mas Júlia não conseguia se mover. Seu pai estava ali, caído, e tudo o que restava era o silêncio pesado da morte. Ela queria gritar, queria entender. O que mais ele poderia ter revelado? A verdade estava mais do que oculta. Parecia uma miragem distante. Então, no meio do caos e das sirenes que ecoavam ao longe, uma mensagem apareceu em seu celular. Foi um alerta inesperado. O resultado de um teste de DNA que ela havia feito semanas atrás, meses antes de toda essa confusão começar. Ela havia guardado o resultado na esperança de descobrir algo sobre sua família. E agora, enquanto todos os pedaços de sua vida estavam se despedaçando na sua frente, ela sentiu um impulso incrível de olhar. Júlia, vem! Lucas gritou, os olhos aflitos. Mas a mão dela já estava no bolso, extraindo o telefone. A tela iluminou seu rosto, e as palavras eram como um facão cortando a confusão. Você não é filha biológica de Maria, começou a mensagem, e sua verdadeira mãe é... Os olhos dela se arregalaram. O batimento cardíaco acelerou. As palavras pareciam gritar no silêncio do parque, e Júlia mal pôde resistir. O último pedaço do texto estava cortado,
mas a sensação de que tudo desmoronava a implodir. Sem pensar, ela pressionou a tela querendo ver mais. O que isso significava? Júlia, agora não é hora! Lucas puxou-a pela mão, tentando arrastá-la. Mas ela estava colada ao chão, o olhar fixo no celular. Você tem que vir! E então, um som abafado ecoou, um estampido alto quebrando o ar. Ela levantou a cabeça, assustada, e viu o homem de preto do outro lado, a poucos passos de distância, com uma arma na mão. Ele parecia estar perto o suficiente para tocar. A adrenalina tomou conta. Mas antes que pudesse reagir, Júlia percebeu algo atrás dele. Uma mulher, muito parecida com ela. Os olhos da mulher brilharam com uma familiaridade que congelou Júlia no lugar. O olhar intenso, a mesma determinação. Era como se estivesse olhando para um espelho distorcido. Mãe? Escapuliu de seus lábios, mesmo sem entender. Mas a mulher não respondeu. Apenas avançou em direção ao homem de preto, gritando algo que se perdia na confusão. Libere-a! A mulher gritou, como se as palavras tivessem força física. Mas quem era ela? Não havia sinais de que conhecia Júlia. O que se desenrolava parecia uma ficção científica, um filme de terror em que ela era a protagonista. As reviravoltas, a batalha pela verdade, tudo parecia irreal. Lucas estava cada vez mais perto, puxando-a. Vamos, Júlia, agora! Mais disparos ecoaram, e a mulher quase teve tempo de desviar, mas um homem a alcançou. O impacto da bala ressoou em seu peito e o corpo dela caiu ao chão. Júlia foi arrebatada por um desespero catastrófico. As lágrimas brotaram, mas ela ainda não conseguia processar. Tinha um pai que morreu antes de conhecê-lo, e agora uma mulher que poderia ser sua mãe, morta em uma cena que não era uma vida, mas um pesadelo. O que estava acontecendo? Todos os laços estavam se desmanchando, e sua identidade se desfazia nas sombras. Lucas segurou-lhe o braço, e Júlia, em choque, cedeu. As pernas cederam sob o peso do horror, arrastando-se para fora do parque em meio a gritos e a confusão. Uma realidade irreconhecível a cercava. Agora, mais do que nunca, tudo girava em torno de uma única pergunta. O que mais estava oculto? O que a vida lhe reservara? E como isso afetaria seu futuro? A verdade nadava na escuridão, e Júlia sabia que o mundo não seria o mesmo novamente. Júlia estava paralisa. As palavras do homem que se dizia seu pai ecoaram em sua mente. Mas agora não era apenas o assombro que ocupava seu coração. A dor pela perda de alguém que mal conhecera misturava-se com a urgência de sua situação. Lucas estava a seu lado, sem saber se deveria puxá-la para longe ou ficar. Os homens de preto estavam se aproximando. Você não pode ficar aqui, Lucas disse, puxando-a de volta. Seu pai, precisamos sair. Mas Júlia não conseguia se mover. Seu pai estava ali, caído, e tudo o que restava era o silêncio pesado da morte. Ela queria gritar, queria entender. O que mais ele poderia ter revelado? A verdade estava mais do que oculta. Parecia uma miragem distante. Então, no meio do caos e das sirenes que ecoavam ao longe, uma mensagem apareceu em seu celular. Foi um alerta inesperado. O resultado de um teste de DNA que ela havia feito semanas atrás, meses antes de toda essa confusão começar. Ela havia guardado o resultado na esperança de descobrir algo sobre sua família. E agora, enquanto todos os pedaços de sua vida estavam se despedaçando na sua frente, ela sentiu um impulso incrível de olhar. Júlia, vem! Lucas gritou, os olhos aflitos. Mas a mão dela já estava no bolso, extraindo o telefone. A tela iluminou seu rosto. E as palavras gritavam no silêncio do parque. E Júlia mal pôde resistir. O último pedaço do texto estava cortado, mas a sensação de que tudo desmoronava a implodir. Sem pensar, pressionou a tela, querendo ver mais. O que isso significava?
Você não é filha biológica de Maria, começou a mensagem. E sua verdadeira mãe é... Os olhos dela se arregalaram. O batimento cardíaco acelerou. As palavras pareciam gritar no silêncio do parque, e Júlia mal pôde resistir. Mas antes que pudesse ler o restante, uma sombra se aproximou rapidamente. Era um dos homens de preto, e ele parecia determinado. Saia do caminho, Lucas ordenou, puxando Júlia para escapar. Mas o homem já tinha uma arma. O que acontecia estava mais além do que ela imaginou. O mundo em que cresceu, as verdades que aceitou, estavam rudemente ameaçados. Não, não adianta, o homem disse, com um sorriso frio. Vocês realmente pensam que podem sair dessa? Ele apontou a arma para eles. Entregue-se. Mas então o inesperado aconteceu. A mulher que se parecia com Júlia, a que caíra ao lado do homem que dizia ser seu pai, levantou-se de repente. Com um olhar decidido, ela se virou para os homens de preto. Era como se ela tivesse voltado à vida, uma força misteriosa a envolvendo. Quem quer que vocês sejam, não tem ideia do que estão fazendo, ela gritou. Se não correrem agora, não apenas perderão suas vidas, mas também a verdade. Venham comigo. Júlia, sem entender, olhou para Lucas, confusa. A mulher começava a correr em direção oposta ao grupo de homens, e algo dentro dela a impulsionava a segui-la. Como ela poderia confiar em alguém que aparecia do nada em meio a tanta confusão? Vamos! Lucas puxou-a, e em um ato de instinto, ela correu atrás da mulher, mesmo sem saber ao certo quem ela era. À medida que corriam, Júlia finalmente olhou para trás. Os homens de preto estavam armados e a perseguição tornava-se mais intensa. Ela estava presa em um pesadelo de memórias, segredos e presságios, o que aquela mulher significava, o que a estava levando a correr para o desconhecido. E então tudo tomou uma forma ainda mais chocante. Enquanto os três se afastavam, a mulher parou rapidamente. Ela se virou e revelou seu rosto. Júlia, somos gêmeas. O desespero da afirmação pesava como chumbo. E você precisa saber, Maria não é a única mãe que você teve. Você é parte de algo muito maior que nós. A revelação ecoou como um trovão. A identidade de Júlia estava se desmoronando. E a conexão com aquela mulher despedaçou tudo o que ela pensava saber. O que significava ser gêmea? Por que era tão importante? E o mais chocante, onde estava a outra parte desse mistério? As palavras da mulher ainda ecoavam, enquanto a cidade girava ao redor delas. E no fundo, Júlia sabia que o caos e a confusão estavam apenas começando. Que mais estava por vir nessa nova realidade? Júlia estava paralisada, o mundo ao seu redor se transformando em um borrão. As palavras do homem que se dizia seu pai ecoaram em sua mente. Mas agora não era apenas o assombro que ocupava seu coração. A dor pela perda de alguém que mal conhecera misturava-se com a urgência de sua situação. Lucas estava a seu lado, sem saber se deveria puxá-la para longe ou ficar. Os homens de preto estavam se aproximando. Você não pode ficar aqui, Lucas disse, puxando-a de volta. Seu pai... Precisamos sair. Mas Júlia não conseguia se mover. Seu pai estava ali, caído, e tudo o que restava era o silêncio pesado da morte. Ela queria gritar, queria entender. O que mais ele poderia ter revelado? A verdade estava mais do que oculta. Parecia uma miragem distante. Então, no meio do caos e das sirenes que ecoavam ao longe, uma mensagem apareceu em seu celular. Foi um alerta inesperado, o resultado de um teste de DNA que ela havia feito semanas atrás. Meses antes de toda essa confusão começar, ela havia guardado o resultado na esperança de descobrir algo sobre sua família. E agora, enquanto todos os pedaços de sua vida estavam se despedaçando na sua frente, ela sentiu um impulso incrível de olhar. Júlia, vem! Lucas gritou, os olhos aflitos. Mas a mão dela já estava no bolso, extraindo o telefone. A tela iluminou seu rosto,
e as palavras gritavam no silêncio do parque. Você não é filha biológica de Maria, começava a mensagem, e sua verdadeira mãe é. As palavras pareciam gritar no silêncio do parque, e Júlia mal pôde resistir. Mas antes que pudesse ler o restante, uma sombra se aproximou rapidamente. Era um dos homens de preto, e ele parecia determinado. Saia do caminho, Lucas ordenou, puxando Júlia para escapar. Mas o homem já tinha uma arma. O que acontecia estava mais além do que ela imaginou. O mundo em que cresceu, as verdades que aceitou, estavam rudemente ameaçados. Então, no meio da confusão, um estrondo ecoou. De repente, tudo ao redor delas parecia silenciar. Todo mundo, até os homens de preto, virou-se para o barulho. Júlia aproveitou a distração e olhou para o céu. Uma enorme explosão iluminou a cidade à distância. Era uma fumaça preta que se erguia, quase como um sinal de alerta. Temos que sair daqui! Lucas automaticamente puxou a mão dela e começaram a correr em direção ao som. Mas Júlia ficou. Espera! Ela gritou, parando bruscamente. O coração dela batia forte, não só pela corrida, mas pela confusão. O que estava acontecendo? Quando olhou de novo para Lucas, algo mudou em suas feições. Ele não parecia mais o mesmo. Havia um brilho estranho em seus olhos. Júlia, você precisa saber. A verdade do seu passado está muito além do que você imagina. Os homens de preto também pareciam mais tensos agora, confusos. O foco deles estava em Lucas, em vez de Júlia. E foi aí que a reviravolta aconteceu. Seu pai, ele não é só seu pai, Júlia. Ele é parte de uma rede que está em busca de poder, controle. Lucas disse com uma voz sombrio. E você é a chave para tudo isso. Não me siga. Eles podem estar atrás de você por causa dele. Júlia mal conseguiu ouvir. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro dela. O que você está dizendo? As palavras escaparam de seus lábios com dificuldade. A sensação de traição a absorver junto da dúvida. Você está me dizendo que meu pai era um vilão? Não é tão simples assim, Lucas insistia, seus olhos fixos nos dela, implorando a compreensão. Ele teve que fazer escolhas difíceis, mas ele nunca quis que você soubesse a verdade. E agora não podemos ficar aqui. Os homens, percebendo que havia uma brecha, começaram a avançar. Quem é você? Um deles gritou, apontando a arma para Lucas. Nesse momento, Júlia percebeu que estava presa em um dilema. O homem que havia caído agora parecia ter um passado que ela desconhecia, e Lucas poderia ser alguém que não deveria confiar. O eco da explosão ainda ecoava em sua mente. O que mais estava escondido? Que monstro seu pai poderia ter se tornado? E até onde Lucas iria para protegê-la? Enquanto a adrenalina pulsava em seu corpo, Júlia se viu dividida. O que ela escolheria? Seguir Lucas ou se entregar à verdade que poderia salvar ou destruir tudo o que conhecia? Os homens se aproximavam, prontos para agir, e a decisão precisava ser tomada. O futuro dela estava em jogo, e a fé que tinha em cada um dos homens poderia ter custos altos. A única certeza que tinha era que a verdade estava mais perto do que nunca, e a cada passo tudo se tornava cada vez mais perigoso. O que ainda estava por vir? Uma nova revelação poderia mudar tudo. Júlia estava paralisada, com o coração pulsando forte. A palavra gêmea ecoava em sua cabeça como um tambor, mas o caos à sua volta exigia uma resposta imediata. Lucas puxava-a. Os rostos dos homens de preto se aproximavam, e a mulher, a gêmea que mal conhecia, gritou algo que se perdeu no ar. Vamos, Júlia, agora! Lucas insistiu, seus olhos transmitindo uma urgência assustadora. Mas a mente dela estava numa montanha russa de emoções. Ela nunca imaginou que tinha uma irmã gêmea, alguém que compartilhasse parte de sua história, de seu DNA.
O mundo que sempre conheceu desmoronava, e a verdade que a cada esquina parecia mais clara, agora fazia seu estômago virar. Os homens de preto estavam a poucos passos, armas em punho, prontos para agir. A mulher, sua irmã, não cedia. Com um movimento rápido, ela lançou-se na direção dos homens, como se pudesse enfrentar a tempestade sozinha. "Júlia, não!" gritou Lucas, enquanto a opressão do momento a mantinha atada ao chão. "Você não pode fazer isso!" Gritou Júlia, mas já era tarde. O impacto do confronto abalou a atmosfera, e o eco de disparos cortou o ar. A mulher caiu, um brilho desesperado nos olhos. Mas antes que pudesse se aproximar, Lucas puxou-a. "Precisamos sair, agora!" Ele não estava mais jogando. Ele era a única âncora em um mar revolto. Enquanto corriam, a visão da irmã caindo em câmera lenta a assombrava. O sonho de descobrir uma nova conexão transformou-se em pesadelo. A verdade que procurava se transformava em angústia. O eco de disparos ainda ressoava em sua mente, mas não podia parar. "Eles vão atrás de você, Júlia. Você é a peça central." Lucas dizia, o rosto tenso de preocupação. A mensagem no celular ainda brilhava em sua mente. "Você não é filha biológica de Maria." Cenas do seu passado começaram a dançar. Os momentos em família, as verdades escondidas, e agora, uma nova dívida com a história. "Não podemos parar. Precisamos de respostas." Ela segurou firme a mão de Lucas, decidida. Eles se esconderam em um beco escuro, ofegantes e encharcados de adrenalina. "Onde estamos?" Ela perguntou, a mente ainda confusa. Lucas respirou fundo. "Precisamos chegar à casa de um amigo. Ele tem informações que podem nos ajudar." O lugar que Lucas indicou era um velho armazém. Ao entrarem, a luz fraca revelava um ambiente empoeirado, com caixas empilhadas. Era o cenário improvável para revelações importantes. "Eu não sei por quanto tempo poderemos ficar aqui," ele disse, olhando pela janela, nervoso. E então o silêncio pesado foi quebrado por uma voz familiar. "Júlia, é você?" Era Tiago, acompanhado de outros. O olhar dele era grave, carregando um peso imensurável. "Precisamos conversar." "Sobre o quê? Você não é parte disso?" Júlia disparou, sua feição endurecendo pelo choque. "Sobre tudo isso. E sobre sua irmã." "Você não sabe a dimensão do que está acontecendo," Tiago disse, seu tom se suavizando. O olhar de Júlia ardia. "Desculpe, mas agora é tarde demais para as explicações. Por favor, você precisa entender. A empresa, o que a sua família fez, é muito maior e muito mais perigoso do que você imagina. Nós estamos todos em risco," Tiago respondeu, a sinceridade em seu olhar. Um silêncio se instalou. A respiração de todos parecia suspensa, como se o ar tivesse se tornado uma carga pesada. A verdade e seus músculos chamavam para serem revelados, mas elas hesitavam. A ideia de uma nova amizade e conexão se transformava. Júlia percebia que não iriam se livrar das sombras do passado assim tão fácil. As peças se moviam em um tabuleiro muito maior. O destino das pessoas ao seu redor não era apenas delas, e ela sabia que não poderia superar isso sozinha. "Estou pronta para ouvir," Júlia finalmente disse. Se era um novo começo ou um fim, a verdade ficava clara. Ela finalmente iria enfrentar os fantasmas que acompanharam sua vida. E com isso, o horizonte do futuro se estendia, envolto em mistérios e promessas. O que mais estava por vir? Essa era só a ponta do iceberg, e a luta pela verdade apenas começava. Agora que você chegou até aqui e viveu essa jornada intensa com Júlia e Tiago, precisa tomar uma atitude. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estarão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estamos ansiosos para ver o que você pensa.
E não esqueça de compartilhar.